Lucas 8:40. Vamos ler. O texto que eu vou pregar hoje, a história, são duas histórias que estão entrelaçadas aqui. A história de Jairo e a história da mulher hemorrágica. Eu não vou conseguir pregar tudo hoje. Então vou fazer em duas pregações. Mas a gente vai ter que ler tudo aqui. Vamos lá. Versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Lembra, Jesus foi lá em Gadara, na terra dos Gerazenos. Jesus curou um louco, um lunático, um endemoniado. Agora ele retorna para Galileia. A multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. A sinagoga, eu expliquei aqui já recentemente, em Israel havia o templo, que ficava na capital. E apenas ali era permitido oferecer sacrifício. Era um lugar de culto, mas as pessoas não poderiam ir todo domingo ou todo dia para a capital. Então existiam as sinagogas, onde não havia sacrifício, mas ali havia oração, havia exposição da palavra, e havia um culto ali, só que sem o sacrifício. Então havia um chefe da sinagoga, talvez o paralelo mais próximo desse chefe aqui é um presbítero, um pastor. Isso mesmo, esse chefe de sinagoga aqui, algo parecido com um pastor. Com a diferença de que naquela época era uma posição de prestígio, hoje não. Hoje ser pastor não significa nada. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte, ou seja, estava morrendo. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, e não é por acaso, a menina tinha 12, a mulher aqui 12 anos sofrendo, vinha sofrendo de uma hemorragia, ou seja, ela tinha algum tipo de sangramento constante. E se o problema dela já durava 12 anos, essa mulher, primeiro é um milagre ela estar viva aqui, né? Mas ela devia ser apenas pele e osso. A quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Verso 44. Veio por trás dele, de Jesus, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Lá em Marcos e Mateus, nos dá um detalhe, onde se afirma que ela diz o seguinte: olha, se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. Verso 45. Mas Jesus disse: quem me tocou? Lembra do detalhe? Há uma multidão apertando Jesus? Ou seja, há uma multidão tocando em Jesus. Aí Jesus diz: quem me tocou? Pedro pensa que é piada. Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizem: quem me tocou? Pedro era expert em tentar corrigir Jesus. Em tentar mostrar: Jesus, se não sou eu aqui, hein? Ô Senhor, mas tem uma multidão aí, gente, tá de brincadeira, né? Você conhece Pedro? Aqui, ó, aqui você é Pedro. E todo tempo a gente acha que Deus não está no caminho certo, não, da nossa vida. Que a gente precisa dar umas dicas para Ele. Verso 46. Contudo, Jesus insistiu. Alguém me tocou de uma maneira diferente, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Isso aqui está acontecendo tudo no meio da angústia de Jairo, lembra? A filha de Jairo está morrendo. Aí no meio do caminho Jesus para. Você imagina Jairo do lado ali, vendo a cura, e Jesus conversa. E Jairo fala: Senhor, cura essa mulher depois, a minha filha está morrendo. Verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga. Ou seja, ou era algum empregado, ou algum parente. Veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Com um amigo desse, hein, meu amigo? Olha a insensibilidade do cara. Ele nem usa um eufemismo. Porque quando alguém morre, que a gente gosta, a gente usa eufemismo. Quando é traste que morre, a gente diz o quê? Morreu aquele Fidel Castro, aquele capeta, né? É assim que a gente fala. Agora morreu um parente seu, o que você diz? Você liga para a notícia: olha, fulano, né, ele, né, tá.
Primeiro que você quase não, você não sabe o que você fala. Aí você termina dizendo alguma coisa assim, olha, ele partiu. É um eufemismo. Você não quer dizer, ele morreu. O cara aqui não, aqui o mensageiro da morte foi insensível. Morreu para de importunar o mestre. Verso 50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa de Jairo, Jesus a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Só Jesus para fazer o milagre de levar o povo a rir no velório, né? E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Está faltando ali uma preposiçãozinha, né? A morte nos aproxima da vida. Então leia com os olhos da fé ali. Está faltando ali. O que nós temos aqui é uma história de morte. Nós temos duas pessoas. Um se chama Jairo. A outra pessoa nem nome tem. Um é uma pessoa de prestígio. Ela tem uma posição de status naquela sociedade. A outra provavelmente nem podia entrar no templo, porque Levítico capítulo 15, versículo 19, ordenava que quando a mulher tivesse uma menstruação, que é um tipo de hemorragia, ela seria considerada impura e não poderia entrar no templo. Então provavelmente essa mulher estava há 12 anos impura, sem poder entrar no templo. Porque os dois estão aqui na mesma história. O que os une? Não, os dois não estão unidos pelo tempo e pelo espaço apenas. Não, eles não estão unidos apenas porque eles estão ali na mesma hora e no mesmo lugar. E por isso a história foi contada junta. Não, não é isso. Não é isso apenas. O que eles têm em comum? A morte. A menina estava morrendo. A menina de 12 anos estava morrendo. E a mulher, há 12 anos, estava morrendo. E agora o texto diz que a mulher sem nome e o homem importante na sociedade, os dois estão ali, ajoelhados diante de Jesus. A morte coloca todos nós no mesmo nível. A morte nos coloca no mesmo patamar, mostrando que todos nós, sem exceção, somos pó. Frágeis, débeis, limitados. A morte nos anuncia isso. E aí, eu já parto para o meu primeiro princípio. A proximidade com a morte nos aproxima de Cristo. A proximidade com a morte nos aproxima de Cristo. A menina e a mulher estão morrendo. E por isso, por não encontrarem solução para seus problemas em nenhum outro, como a mulher aqui, haja visto que ela havia gastado o seu dinheiro com muitos médicos. A proximidade com a morte os aproximaram de Jesus. São as pessoas que estão morrendo que buscam a Cristo. Porque as pessoas que estão morrendo percebem a sua fraqueza. Por isso está escrito em Gênesis 3,19, porque tu és pó e ao pó tornarás. E esse texto está escrito em muitos cemitérios cristãos. Por quê? Por quê? Porque a morte anuncia que somos pó. A morte anuncia que somos completamente fracos. Completamente. Quem tem consciência da morte sabe de sua limitação e, consequentemente, sente a necessidade de buscar um ser ilimitado. Quem tem consciência da morte tem consciência de que ele precisa de vida. Quem tem consciência de sua fraqueza, de que a existência é uma completa miséria. Essa é a existência. Porque estamos morrendo a cada dia. Quem tem este entendimento é a pessoa que está mais próxima de Cristo.
Entretanto, aquele que se acha cheio de vida, de vigor, esse não busca Jesus Cristo. Quem é que costuma se esquecer de Deus? Jovens, porque se acham fortes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, diz Eclesiastes. Por quê? Porque os jovens se consideram fortes. Lembra daquela parábola da boda de Jesus Cristo? Falando que a vinda de Jesus Cristo será como um casamento, onde Jesus vai se casar com a sua igreja e vai comer, vai se alimentar da carne dos ímpios. Querendo dizer o seguinte: os cristãos vão estar em festa e os ímpios serão triturados, serão destruídos, serão esmagados, serão aniquilados. Esta é a descrição bíblica. Juízo para os ímpios, salvação para o povo de Deus. Festa para o povo de Deus. E aí então, Jesus conta uma parábola sobre essa boda. Um homem quis dar a festa de casamento para seu filho, no casamento de seu filho, e convidou muitas pessoas. Mas veja o que o texto diz. As pessoas disseram, eu não posso ir. E elas não disseram assim, eu não posso ir porque eu preciso dormir com o meio mundo. Eu não posso ir porque eu preciso matar alguém. Eu não posso ir porque eu preciso adulterar. Não. Veja a resposta. Eu não posso ir porque eu estou casando. Algo que não há nenhum pecado. Né? Estou casando, não posso ir. Outro. Eu comprei um campo, comprei uma chacrinha ali em Cunha, sabe? Não posso ir. Porque as pessoas não aceitam o convite, que é um símbolo claro de Jesus Cristo. Um convite para se entregar a Jesus. Esse texto diz que essas pessoas estavam indo muito bem na vida. Elas não precisavam de Deus, pensavam elas. Estavam se casando, estavam avançando em seus negócios, agora adquiriram uma outra propriedade. Elas se consideravam cheias de vida, cheias de alegria. Por isso, rejeitaram o convite da salvação. Escute-me você, principalmente você que é garoto. Em nome de Jesus. Porque você acha que você é cheio de vida. Você está enganado. E é por isso que muitas pessoas, jovens, não buscam o Senhor de verdade. Sabe por quê? Porque você acha que você é cheio de vida. E isso é um grande engano. Um grande engano. Você é garoto. Você ainda não sofreu muito ainda. Para você, tudo é diversão. Na maioria das vezes, seus sofrimentos é porque você não passou de fase no PlayStation. Não, pastor, você não sabe as crises. Não, você não sabe o que é crise de verdade ainda. Você não sabe. Você não sabe. A maioria aqui não sabe. Não sabe. Você ainda não foi a muitos velórios. Você ainda não viu o que é uma criança num caixão. Bem provável. Você ainda não reconheceu suas fraquezas. Sabe por quê? Porque o seu corpo praticamente não conhece doença. Você não sabe o que é andar pelos hospitais da vida, tentando encontrar um diagnóstico que solucione o seu problema, sem contudo encontrar êxito. Você não sabe o que é isso. Você não conhece a sua fraqueza. Você não conhece. Você levanta cedo, você consegue passar uma noite toda sem dormir, no outro dia você levanta e faz tudo de novo. Você não sabe o que é o seu corpo te dizer, você não consegue mais. Você não sabe o que é isso. Eu lembro. Eu tinha 12 anos, eu torci o pé. Meu pé virou do avesso, deu um 360 ali, gente. Eu levantei e continuei jogando. Com 33 anos, eu dei uma torcidinha de leve. 7 meses parado. Mancando. 7 meses. Você não sabe o que é fraqueza. Você não sabe. Você não sabe. Você não conhece o fracasso. Você que é garoto. Você não conhece. Você não sabe o que é dedicar toda uma vida em rumo de um projeto, ambicionando algo e fracassar terrivelmente. Você não sabe. Você não sabe. E por isso você acha que a vida é fácil. Você não conhece a morte. Mas é um engano. Você está morrendo também. Assim como essa menina tinha 12 anos, você também está. Você, garoto, você que tem 12 anos, 13, 14, 20, você está morrendo. Você não precisa de um diagnóstico de câncer. Você está morrendo. Nós, em português, quando nós queremos saber a idade de alguém, a gente pergunta assim, quantos anos você tem? Eu fiz tantos anos, não é assim? A língua inglesa está mais correta. Em inglês não é assim. Em inglês não é quantos anos eu tenho, né? A ideia de possuir alguma coisa. Em inglês é, eu sou 35 anos velho. É assim que eles dizem. Eles não dizem, eu tenho 35 anos. Eles dizem, eu sou
35 anos velho. Eu sou 12 anos velho. A pergunta é, quão velho você é? Para saber a sua idade, é assim que eles perguntam. E eles estão corretos. Cada ano que você completa, meu querido, é um ano a menos de existência que você tem. Você está morrendo nesse exato instante, que está aqui. Enquanto o tempo toca, enquanto o tempo anda, enquanto você vê o reloginho girando, você está morrendo. Você está morrendo. Segundo, a consciência da morte nos faz pensar corretamente. Nos faz buscar o que é importante. Veja o que diz Eclesiastes. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois na casa do luto, se vê o fim de todos os homens. E os vivos que o tomem em consideração. É melhor ir num velório do que ir a uma festa, diz o texto. Porque no velório as pessoas pensam no que realmente é importante. Na festa ninguém pensa coisa alguma. Não, as pessoas não pensam. O silêncio da morte fala alto aos corações humanos. O silêncio da morte fala alto aos nossos corações. Machado de Assis chamou isso de a orquestra da morte. O som do velório. A chuva insensível caindo lá fora. Lágrimas caindo aqui dentro. Soluços de cá. Angústia de lá. É a orquestra da morte, a sinfonia da angústia. Onde nós percebemos e começamos a fazer perguntas. Por quê? Por que isso acontece? O que vai acontecer conosco depois que morrermos? No dia da festa, no dia lá que ele está vendo um showzinho do Zezé de Camargo, ele não está fazendo perguntas sobre a vida. Ele não está. Não está. Nós vemos pessoas que se deparam com a morte de frente e elas então mudam, não é? Conhecemos tantas histórias assim. O cara quase morreu. O médico falou, se você não parar de fumar, você vai morrer. A vida inteira, ele nunca conseguiu. Agora, dando de cara com a morte, ele para. Ele promete, ele faz promessa, sei lá, e tenta e aquilo outro. Não consegue. Mas quando ele se depara com a morte, o cara para. Ele se depara com a morte, aí ele começa a se dedicar para a família. Eu já fui em muitos leitos de morte. Já estive com muitas pessoas que estavam morrendo e sabiam que ia morrer. Eu nunca ouvi, em toda a minha caminhada como pastor, atendendo essas pessoas, eu nunca ouvi ninguém no leito de morte dizendo algo assim, eu me arrependo, eu amei demais. Eu me dediquei demais aos meus filhos. Nunca. O que eu ouço é, trabalhei demais. Corri atrás de coisas ilusórias. Ilusórias. Por que na morte, diante da morte, eles dizem isso? Porque eles avaliam o que realmente é importante. E o que realmente é importante é Deus e as pessoas que estão ao nosso lado. Isso é que é importante. Não status, não dinheiro. Não é. Não é. O silêncio da morte fala alto ao coração humano, o que os leva para perto de Deus. Os gritos de alegria momentâneas, encontrados nas festas, nos deixam surdos para Deus. Surdos. Você já viu alguém melhorar depois que ganhou uma promoção? Aquele cara ali agora, antes ele ganhava 10 mil, agora ele ganha 20. Rapaz, se tornou um cara muito mais humilde. Acontece ou acontece o contrário? A regra. O cara ganha na loteria e se torna humilde. É ruim, hein? Aqueles que não ajudaram, aí ele fala, seu desgraçado, agora você vai ver. Você vai ver, agora vou pisar mesmo. É a dor que nos muda para melhor. É a angústia que nos faz buscar a Deus. Como disse C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus. A dor é Deus gritando para nós. Mude, arrependa-se, pare. Terceiro, a morte nivela todo mundo. A morte
coloca todo mundo no mesmo nível. O homem de posição está ajoelhado diante de Jesus ao ver a morte. A mulher sem nome está ajoelhada diante de Jesus ao ver a morte. Neste mundo caído, a única instituição capaz de tornar os homens completamente iguais se chama cemitério. Lá não há juiz ou gari, não há negro ou branco. Todos são pó. Todos são, como disse Shakespeare, comida de verme. Comida de verme. O único imperador desses homens são os vermes, disse Shakespeare. Veja o que o texto diz. Que o mensageiro da morte, ele chegou de uma maneira muito insensível. Tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Que insensibilidade, hein? Representou bem quem o enviou. Porque a morte, ela é insensível. Ela não quer saber se você tem 12 anos ou se você tem 70. A morte não quer saber se você é a filha de um homem importante na cidade ou se você é uma mulher que aos olhos do mundo é insignificante. A foice afiada da morte não olha nada. Ela desce sobre todos, sobre crianças, sobre velhos, sobre reis, sobre plebeus, sobre todos. A morte não dá tratamento especial para idoso, ela não tem filhinho especial para idoso, para mulher ou para criança. Ela é seca e insensível, ela vem sobre todos. Todos. Bebês que acabaram de nascer podem morrer. Ela é insensível, como esse mensageiro. A morte revela a condição idêntica e final de todos nós. Fraqueza total. Fraqueza total. É o que nós somos. É o que nós somos. Fracos. A vida humana se resume em uma palavra: miséria. Miséria e mais miséria. Essa é a existência. Essa é a existência humana. A existência humana é uma miséria. A morte nos revela isso. Shakespeare chamou a morte de ceia. Em Hamlet, Hamlet está ali no cemitério e alguém pergunta para Hamlet: Hamlet, onde está o corpo de Horácio? E Hamlet responde: na ceia. Mas ele não está comendo, ele está sendo comido. E aí Shakespeare diz assim, Hamlet, na boca de Hamlet: o rei obeso e o mendigo esquálido são apenas variações de um mesmo menu. 2 pratos, mas na mesma mesa. O que ele está dizendo de maneira poética e bonita é: o rei gordo e o mendigo magrelo, os dois são iguais na hora da morte. Os dois se transformam em comida de verme. Os dois. Lembra? Talvez você já deve ter visto a caveira de Yorick, né, em peça de teatro, ou em algum lugar assim, na internet. Aí tem lá, eles pegam a cabecinha assim, né, um crânio, aí diz, ser ou não ser, eis a questão. E o pior é que está errado, porque essa cena do ser ou não ser já aconteceu na peça, já aconteceu. Mas aí, a cena da caveira é muito interessante. A cena é a seguinte. Hamlet está ali esperando o sepultamento de Ofélia. E os coveiros estão abrindo a cova para Ofélia. E de repente, um dos coveiros pega um crânio e joga assim, de maneira displicente. Joga para o lado. E Hamlet fica irado. Seu asno, é a maneira como ele chama. Seu animal. Ali. Poderia existir. Antigamente havia um homem ali, seu animal. Aí ele diz, talvez esse crânio aí foi de um cortesão, um membro da corte. E ele servia a algum lorde poderoso. Agora está aí, o único lorde dele é o lorde dos vermes. Talvez ele fosse um juiz, um advogado. Um advogado. Agora está aí, sendo jogado por um animal desse. Aí ele diz, vai crânio, se você é um juiz, faz uma apelação, entra com uma ação contra esse homem. Ele não pode. Ele não pode. E aí de repente, há um outro crânio ali rodando ali. E aí o Hamlet pergunta, de quem é esse crânio?
E então, o coveiro fala, é de Iorek, o bobo da corte. Hamlet, ele é o príncipe da Dinamarca, todo mundo conhece ali, mas ele estava escondido. Então o coveiro não o reconheceu. E quando ele diz, é o Iorek, o bobo da corte, aí o Hamlet diz, nossa gente, esse aí me carregou no colo. Esse crânio aqui, um dia tinha uma boca aqui que contava piada, agora não tem mais nada. Agora é comida de verme. E aí o Hamlet pergunta para o Horácio, ao olhar aquela desgraça, o fedor que saía dali, né? Aí o Hamlet diz assim, Horácio, Alexandre o Grande, aquele poderoso, que fez o mundo tremer. E ele já morreu, né? Alexandre o Grande. Ô, Horácio, ele também está aqui desse jeito. E ele fede assim. É só isso que sobrou de Alexandre o Grande? O grande homem, o poderoso? A resposta é óbvia, né? Claro, é isso, ele também está assim. Ele também está assim. Então, ele vai virar agora argila para fechar barro, para fechar recipientes de cerveja? E aí Horácio fala, com certeza, ele pode sim ser usado para tapar barril. Porque a argila é feita com terra, o terra está aí o pó desse homem aí, pode sim, por que não? Sem Cristo é exatamente isso que nós somos. Comida de vermes. Essa é a existência sem Deus. Comida de vermes. Pior ainda. Em Apocalipse 19, a Bíblia diz que os ímpios serão comida para satisfazer a ira de Deus. É pior do que ser apenas comida de verme. Pior. Em outra peça de Shakespeare, em King Lear, o rei está chateado porque as filhas o traíram. E Edgar também está muito chateado com a vida, o pai dele foi enganado. E o príncipe Edgar se encontra ali com o rei tá louco, o rei está doido agora ali na tempestade, doido, barbudo, pelado, aquela situação de miséria total. E aí, Edgar solta esse poemazinho aqui. Quando a dor tem irmãos e a angústia amigos, a alma nem sente inúmeros castigos. A dor já não me dói por não ser singular. O mesmo que me curva faz o rei dobrar. De maneira poética, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. A miséria não é propriedade particular de alguns. O rei também sofre, também morre. Também pode ficar doido por conta da angústia. Não é apenas o pobre, é qualquer um. É qualquer um. E aí ele diz, o que me faz curvar, dobrar, também curva o rei. Não há homens poderosos diante da morte, diante da dor e do sofrimento. Todos se tornam iguais. Diante da constatação de miséria e fraqueza humana, eu só consigo pensar em um caminho para que a nossa vida transcenda, para que a nossa vida vá além da miséria que é a existência humana. Cristo Jesus. Só Ele. Os outros que vivem num mundo tão terrível quanto este, sem Cristo, eu só consigo pensar em duas possibilidades para essas pessoas. Do porquê, num mundo tão caótico, tão desgraçado, tão cheio de angústia e de sofrimento, como elas conseguem viver sem Deus? Elas são loucas. 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 E elas têm algum problema cognitivo muito grave. Elas não têm noção. Elas não viram a realidade ainda. Elas não viram quão desgraçado é este mundo. Porque a nossa história é resumida em guerras e misérias, e mais guerras e mais misérias, em mortes e mais mortes, em fome, em tragédia, em catástrofe. Este é o saldo constante da vida humana. Desgraça em cima de desgraça. Eu realmente não sei. Se eu não tivesse Cristo, eu me matava. Num mundo como este. Quarto e último princípio. Esperança só há em um lugar. Em Jesus Cristo de Nazaré. Só. O texto diz que a mulher é curada.
O texto diz que a menina, ela volta à vida. Jesus a ressuscita. A fé cristã, ela é muito mais do que um ajuntamento de regras morais. A fé cristã é vida. A fé cristã é poder. Fé cristã não é apenas 5 regras de como se comportar melhor. 5 regras de como andar. Não. A fé cristã, ela te dá pernas. Porque na pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós ganhamos nova vida. A fé cristã não é apenas como aprender a perdoar. A fé cristã é ser cheio da vida de Deus para fazer o que nós em nós mesmos não podemos. A fé cristã é milagre diário. Milagre. É o que aconteceu aqui. É o que eu e você precisamos. Precisamos de milagre. Precisamos de vida. Vida. Nós não temos em nós mesmos. Precisamos que o Senhor venha sobre nós a cada manhã e renove a sua misericórdia sobre nós a cada manhã, para que possamos caminhar. Porque somos débeis, somos fracos. Precisamos de cuidado em todos os sentidos. Fisicamente, intelectualmente, emocionalmente. Somos frágeis em todos os aspectos da nossa existência. Precisamos que o Senhor venha sobre nós de maneira compassiva. Que o Senhor venha sobre nós de maneira poderosa todos os dias. Porque nós, em nós mesmos, somos frágeis em todos os aspectos da nossa existência. Platão escreveu sobre a morte em O Mito de Er e também em Fédon, onde ele narra o último dia de vida de Sócrates. As outras religiões escreveram sobre a vida após a morte. Jesus não escreveu sobre a vida após a morte. Jesus não escreveu sobre a morte. Jesus venceu a morte. Foi o único que ressurgiu. Para encerrar, no livro Memórias Póstumas de Brás Cuba, de Machado de Assis, onde o narrador é um defunto, mas é só uma linguagem literária, tá? Não vai pensar que o cara é espírita ali. Pelo menos acho que não. Ele narra o dia da morte de sua mãe. E ele fala, olha, antes de minha mãe morrer, eu conhecia a morte de oitiva. De oitiva é de ouvir falar. Eu havia já escutado a morte em relação à morte de Sócrates, à morte de César, o ser ou não ser de Shakespeare, que é onde o debate ali é sobre isso. Me mato ou não me mato? O ser ou não ser ali é isso. Não é o que o rapazinho lá, filósofo, careca lá, carnal pra caramba disse. Não, o debate era se ele se matava ou não. Era isso. Me mato ou não mato? Ser, me mantém vivo ou não? Mas ele diz, quando a sua mãe morreu, aí, agora eu estou sentindo a morte de uma maneira diferente. A morte em ação, sem nenhum aparelho filosófico ou político. Ali, a morte ali, na minha cara. Minha mãe morta ali. Eu tenho 35 anos. E quem já tem um pouquinho de idade, que eu 35. A Bíblia diz que a vida é mais ou menos 70. Ou seja, eu já estou indo, né? Para baixo. Totalmente. Então, quem tem um pouquinho mais de idade já viu a morte algumas vezes, né? Eu também já vi. Eu vi. Uma vez eu quase morri afogado. Então lá, era criança. Sei lá, eu tinha uns 12 anos. E aí o surfista veio me salvar. Primeiro minha tia veio me salvar, quase matei minha tia. Aí veio o surfista, quase matei o surfista, ele desistiu também. E aí veio o salva-vidas no final, quando eu já estava quase para lá de Bagdá. Mas vi de relance ali a morte. À tarde eu estava bem, estava dando risada, brincando. Outro dia, vindo de São Paulo, meu carro acaplanou. Né? Sabe quando o carro pega ali uma poça d'água, o pneu vira uma bexiga, meu amigo. A direção fica mole, perdi a direção. Só consegui gritar, Deus me livra. A única coisa que eu lembro. Deus deu um grito, Senhor amado. E a irmãzinha atrás achou que eu estava brincando ainda na Paula, que está aqui da igreja também. Ela achou, pastor, para de brincar. Eu falei, estou brincando não, estamos morrendo mesmo.
tá morrendo, minha filha. Ali eu também vi a morte de relance, meio na penumbra. Meu filho nasceu com um caroço na cabeça. Mais uma vez, a morte estava ali. Mas tudo de relance. Tudo de relance. Nessa semana foi diferente. Essa semana eu a vi. Coincidência, né? Olha que coisa. Que coisa. A filha do pastor estava morrendo ali, né? A minha também. Em todas as vezes eu ouvi de relance. Nessa semana, ela estava ali. A morte na minha cara. Com aquele dente feio dela. Com aquele olhar assustador ali. Rugindo para mim. Dizendo que eu não podia fazer muita coisa. Dizendo que eu não sabia o que fazer. Que eu ia ver a menina morrer sem saber o que fazer. Porque eu sabia que não ia dar tempo para levar ao hospital. Sem saber, não sei o que faço. Porque ela jogou uma bexiguinha para o alto, e deu um pulinho e caiu com a bundinha, bumbumzinho no tapete. Nada complicado, não machucou e nada. Mas aí ela começou a chorar como criança faz. Sabe quando a criança abre a boca do tamanho do mundo? E aí parece que não vai voltar nunca, né? E aí elas voltam. A minha não voltou. A minha não voltou e começou a ficar roxa. E começou a ficar mole. Eu não sou médico, não sei o que estava acontecendo. Eu só sei a sensação de olhar para ela e olhar nos olhos dela e a sensação de que ela não estava mais ali. A sensação de que ela já tinha partido. O olhar dela é isso. Parecia que eu olhava já para um defunto. E aí, uma graça de Deus, deu um tabefe nas costas dela, ela voltou. Garoto, escute-me agora em nome de Jesus. Você está na flor da idade. Não se engane. Você está morrendo. Porque você é mortal. Você está morrendo. Homem, você que tem filho, você já deve ter passado por alguma coisa parecida. Você já tem uma idade avançada, você já deve ter enfrentado a morte algum dia. Você deveria saber muito mais. Que a sua vida é limitada. E que você nunca mais devia vir aqui para este lugar. E na hora do louvor, ficar de maneira displicente, porque você é mortal, você precisa de Deus. Você devia vir aqui, adorar o Senhor. E você deveria ir para sua casa todos os dias e bendizer o nome dEle. E viver para Ele. E não hesitar em servi-lo. Não hesitar. Porque só há um escape para essa existência desgraçada, miserável, cheia de angústia e de dores. Só um escape. E se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem que viveu na Palestina, que morreu em uma sexta-feira, mas ressurgiu, porque ele matou a morte. E o seu nome é Ressurreição e Vida. E ele prometeu a todos aqueles que crerem nele, se você crer em mim, ainda que morra, você vai ressurgir, porque eu vou te dar vida mais uma vez naquele dia. Você crê? É o que a Escritura tem a dizer. A mim e a você. Só há uma esperança. Para este mundo que é um caos. Para este mundo que é uma miséria. Para a nossa existência miserável. Eu não sei, as pessoas falam, mas vem a existência de uma maneira positiva. O que é positivo, gente? Quase todos nós é tudo feio, para começo de conversa. É um ou outro que é bonito. Não é desgraça isso? Isso é, pelo amor de Deus, gente. Primeira coisa que eu quero chegar no céu lá, eu falei, Senhor, me dá um cabelo de monte. Não quero ter entrada não, Senhor. Que isso aí? E nem vou falar das outras coisas. Senhor, só há uma esperança para nós. Só há uma esperança para nós. Eu não quero apenas um cara para me ensinar o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu não dou conta. Eu não quero um filósofozinho, um pastor que é palestrante de autoajuda para me dizer, 5 regrinhas disso. Não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu não dou conta, eu sou fraco, eu sou frágil. Eu sei quem eu sou. Eu preciso de um Deus que me guie, que me fortaleça. Eu não quero apenas um mestre para me mostrar o caminho. Eu quero um Deus para me carregar nas costas. Eu preciso de um Deus. E você também. E cada um de nós aqui. Por quê? Porque somos pó. Mas Ele não. Ele é Deus
E Ele é ilimitado. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o princípio, Ele é o fim. E somente nele há razão para a nossa existência. E muito mais do que isso, só nele há vida eterna. Vida eterna, porque Ele disse que veio para dar vida. E vida em abundância. Quantos creem?